Olá, muito boa tarde. Começa aqui mais um Bola na Área. E hoje, só com Super Esporte, só batendo aquele bolão. Quer ver só? Daniel Rockmaster Seabra. Beleza? Boa tarde. Vamos aí, boa tarde, velho. Eu tô esperando você me dar boa tarde. Sim, eu fiquei calado aqui. E Rockmaster eu sei que tá bombando, que eu tô ouvindo lá, tá cada vez melhor o programa. Parabéns. Firme forte. É só entrar aí, ó, rockmaster.com.br. Quem gosta de rock and roll, hoje em dia não é rock and roll só rock. Não, é rock, mas vai do pop ao metal. Então agrada todo mundo. É, isso é legal, isso é importante isso aí, porque passa por várias etapas, isso é importante. Mas não é igual Bola na Área, passa pelo Cruzeiro, pelo Atlético Paranaense. Isso, a ideia. E tem ele aí também, ó, Lio Cardoso, o Homem Bomba. Homem bomba. Essa barba aí não entra no avião, já falei. 70% da barba ainda sou homem bomba, não tem jeito, não. Isso é coisa do Super Esporte, porque o Eduardo Ávila também é a mesma coisa. Ah, mas a minha ideia é chegar na idade do Eduardo Ávila, com a barba do jeito que é a dele, bicho. Você tá doido. Mas tem que ter muito lastro pra usar a barba. Entrar no avião, você vê o Ávila, você fala assim, opa, Imagina os dois viajando juntos. Já pensou? Imagina isso. É o Osama Bin Laden e o Laden, né? Porque o Osama é filho de Laden e o Laden junto com o Osama, né? Pois é, e você pode participar do nosso programa aqui mandando mensagem pelo nosso Twitter, BA Alterosa, tá ok? BA maiúsculo Alterosa. A gente vai lendo aqui, já tá ligadinho aqui, pronto pra receber você. Quer fazer pergunta pro Daniel, que tá ali, tá que emagrece? Tá? 17 quilos já foram embora, hein? Brincadeira. É verdade. Você quer força de vontade. Quer fazer pergunta pro Lio também? O Homem Bomba da Barba? Pode fazer. Então vamos começar aí conferindo a rodada do Brasileirão. A bola rola hoje. E tem um jogo só, olha aí. São Paulo e América, tinha que ser, né? Que jogo, hein? Para o América, hein? Perdido pro América. 4 horas da tarde, lá no Morumbi. Dá pra encarar. Félix, eu acho que, claro que né? o futebol tem dessas coisas. Claro. Né? O América encarou o Santos, foi bem e tal. O jogo contra o Botafogo semana passada foi um jogo horroroso dos dois lados, né? Então, parece que ninguém queria ganhar, nem o América, nem o Botafogo. Mas eu acho que o América vai pro Morumbi, para mim, em busca de um empate. Também acho que o América vai para ser reativo mais uma vez, né? Para jogar atrás, jogar no contra-ataque. O problema é que jogar atrás no contra-ataque contra o time do Aguirre vai ficar cada um no seu campo, né? Aí nós vamos ter que ver como é que vai ser isso aí. Mas o São Paulo espera São Paulo espera dentro de casa, seja quem for. O time titular do Aguirre no coletivo espera o reserva. O negócio América é bem por aí. Mesmo. Então, assim, vai ser um jogo aparentemente, pelo que a gente vê e analisa, vai ser um jogo meio burocrático. Pode ser, Mas né? vamos ver, porque na prática também, meu amigo. E que o Adilson não entra com aquele excesso de volantes, né? Pelo amor de Deus. Pérez, mas e outra coisa, o América tá com um time, inclusive no banco de reservas, né, o Adilson, um time experiente. Sim. Né? Tem Leandro Donizete, o João Ricardo já é um jogador rodado aí, experiente também. A zaga do América é boa, o ataque. Então eu acho que tremer não vai. Não é porque os caras vão chegar no Morumbi e falar, nossa, São Paulo, Morumbi, não. Ninguém tem isso, mas não, vai embora, vai pra dentro. Mas a questão é que o São Paulo está disputando lá em cima, o América está no meio da tabela. Vamos falar que o América está lá embaixo, porque não está, disputando no meio da tabela. Daqui a pouco a gente comenta mais no América, vê essa possível escalação, o que o Adilson está arrumando e tudo mais. E amanhã a rodada recomeça logo cedo, aquele horário famoso das 11 horas. Olha aí, Grêmio e Ceará, lá na Arena do Grêmio. Esse é um jogo para acabar de jogar o Ceará para baixo. Não sei não, porque depois o Ceará, depois Ceará do tá reagindo Lisca... demais, O Lisca doido, rapaz. Mas encarar o Grêmio lá não é fácil. Mas encarou o Flamengo, ganhou de 1-0. Não, encarou o Corinthians. Encarou o Corinthians. O América aqui dentro ganhou também. Bem do Corinthians em casa. E o Grêmio tá com a cabeça muito na Libertadores, né? Então não sei como acho que dá pro Ceará aprontar, hein? Eu acho também. E eu gosto do Lisca, viu? O Ceará saiu da zona de rebaixamento já, né? Eu gosto muito do Lisca. Ele é doido, mas de bobo ele não tem nada. É bom treinador, arruma o time. Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doido é Ceará. Isso é muito legal, né? Já virou, inclusive, o sobrenome dele. Agora o horário é às 4 horas da tarde. Olha, são 3 jogos. Vamos conferir aí. Atlético Paranaense e o Paraná. Esse não tem jeito. Isso é um clássico lá local, mas o Paraná já caiu, né? Não, o Paraná já é virtual, complicado demais. Rebaixado. Arena da Baixada. Mas é clássico local, né? Então pode engrossar, mas assim, pelo andar da carruagem... Não vai virar Cinderela, mas aí, não. Mas esse clássico, com todo respeito ao Vila Nova, já está virando Atlético e Vila Nova também. Tem isso também, né? Esse é o clássico das abóboras. Como vai virar abóbora nessa brincadeira aí? Não tem jeito de virar princesa, não. Corinthians Internacional na Arena Corinthians. Jogo bom esse aí. Jogo bom. Interessa direto ao Atlético, que está no jogo seguinte aí, ó, que está anotado no Luz Brasileiro, às 4 horas da tarde. Flamengo e Atlético. Tá bem jogo bom. Esse é bom demais, né? Esse é bom. E chegando à conclusão, né, Lio? O Atlético tem que vencer. Ou trazer um empate, tá bom? Bom,
tem que vencer, não é obrigação, mas para quem quer postular lá em cima, é um adversário direto, você tem que vencer. O Atlético em sexto, o Flamengo em quarto. Pois é, o problema é que a campanha do Atlético esse ano parece um eletrocardiograma, né? A gente não pode confiar demais, o time oscila demais e é um time que tem no DNA aí atacar. Mesmo com o Thiago Largue, a defesa do Atlético melhorou muito. Ele até andou dando as burdoadas aí na última coletiva dele, né? Falando que de penúltima, segunda pior é a 11ª pior defesa, então que evoluiu e tal. Um pouquinho. Eu eximo o Largue de muita culpa, já falei isso aqui, que os grandes problemas do Atlético são relativos ao que a diretoria tem feito. Os caras têm um planejamento péssimo, desmontando o time no meio da Copa, enfim. Mas é necessário uma vitória, sim. O Atlético tem condição de chegar lá e ganhar? Tem. Mas tem que saber das suas limitações e jogar com inteligência esse jogo. Isso é o não principal. pode ir pra dentro de qualquer jeito também, não. Porque senão a casa cai. E mais uma vez, falei do Grêmio agora há pouco, o Flamengo também. O Flamengo está com a cabeça na Copa do Brasil, né? E essa semana que vem é semana de Copa do Brasil. Então, eu não sei como é que o Barbieri vai armar esse time aí para pegar o Atlético. Pode ser uma vantagem. Agora, o Barbieri também está com a corda aqui. Tá no balança, mas não cai, né? Por enquanto. Ele tá daquele jeito. Pedro Henrique aqui, ô Seabra, coloca a escalação provável do Galo. Aí daqui a pouco a gente coloca a provável escalação, porque a dúvida é mais ali na meiuca, né? Tem muito problema não. Amanhã o Galo busca 3 pontos e quem sabe pensar no título. Será que dá para pensar no título? Sim ou não, Lio? Pô, sinceramente, não estou aqui para enganar o torcedor, não. Difícil, né? Por todos esses desmandos que foram cometidos durante esse ano, eu acho muito difícil, quase impossível. A gente tem que jogar com a razão. Sim. Né? E o Vaguinho Três Marias, tudo bem aí, vaca seca? Vaca seca? Eu tô sequinho, deve ser isso, né? Tá bom, né? Deve ser por isso, né? Foi elogio. Tá bom, E o Breno Cerqueira fala o seguinte aqui, é bem provável que o Marcos Rocha não fique no Palmeiras no ano que vem. Aquele problema de sempre, né? A recomposição. O Marcos Rocha perdeu a posição para o Mike, inclusive, né? Rapaz. Ex-atleticano perdeu a posição para o ex-cruzeirense. E o Filipão, o argumento do Filipão, a justificativa é que o Mike é um cara que sobe menos, que recompõe melhor o sistema defensivo que o Rocha. Tá aparecendo o nosso salário, então sobe menos. Sobe menos. Não, o nosso salário, na verdade, é o lateral da década de 80, ele não sobe. Não sobe. Ele é um jogador. Trabalhador. Ele é tipo jogador japonês, assim, que você fala com ele assim, não passa do meio de campo, ele não passa do meio de campo. Alemão, né? É alemão, que cara que é bem... Praticamente obediente. Obediente, disciplinado. Eu fico pensando se o salário cair para a segunda divisão, aí que o bicho pega, aí que vai cair, rapaz. né? Nossa, aí complica. À noite tem 3 jogos, né? 3 jogos e é amanhã. Mineiro em campo, vamos ver aí. Já viram então? Vitória e Botafogo no Barradão, 18 horas. 6 horas da tarde, naturalmente, Sport e Palmeiras. Para ser ruim, viu? É um jogo tem duro, né? Botafogo. O jogo duro. Nossa. Não bota fogo no jogo nenhum e vitória para ninguém aí. Duro de assistir, né? Sport e Palmeiras. Esse é um jogo bom para o Palmeiras, né? Deve entrar com o time... Deve entrar também. Mas o Palmeiras não tem time mesclado, ele tem 2 times. É o único time do Brasil que tem 2 times, um disputa o brasileiro e outros mata-matas. Mas o Cruzeiro está no mesmo caminho. O Cruzeiro também está fazendo isso. Mas o time do Cruzeiro que disputa o brasileiro precisa disputar. Mas não está disputando. O Cruzeiro está passeando o Você brasileiro. sabe que eu não concordo muito com isso, não? Eu acho que o Cruzeiro foi muito prejudicado em termos de arbitragem e tem um time bom. Poderia até ter vencido o Clássico, né? E outras situações. Mas o que a gente ouve, principalmente da torcida do Cruzeiro, é pedindo mais postura desse time que disputa o brasileiro. Isso. É um time que disputa pouco. Tem como render mais. Tem como render sempre. Muito mais do que está rendendo. Exatamente. Eu concordo com você. Eu concordo em parte com você e acho também que o Cruzeiro teve nos últimos jogos aí, se eu não me engano, 6 ou 7 gols mal anulados. Muito mal anulados. Prejudicou demais. Ou seja, poderia estar disputando alguma coisa melhor lá em cima. Mas também a gente vê, outro dia eu estava trabalhando no Cruzeiro e Esporte, na Ilha do Retiro. Meu Deus do céu, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. É isso que é o problema. Sabe, é um jogo assim, que o Cruzeiro, o Sport é um time limitado, né? Um time que está disputando lá embaixo. E o Cruzeiro é um time que não quer nada com coisa nenhuma. O jogo foi aonde? Na Ilha do Retiro. Aí se fosse o jogo tá tão ruim que na ilha eu retiro. Foi embora. Nossa, fecha a minha pra mim aí. Traz uma. Fecha pra mim, porque... Bom, vamos pular então para os jogos de segunda-feira. Temos 2 jogos aí, vamos conferir. Chapecoense e Fluminense às 8 da noite, é o horário de sempre da segunda-feira, né? Vasco e Bahia. Isso aí é um briga bom motivo para desligar a televisão e procurar outra coisa para assistir. Vasco e Bahia. 2 jogos. O Chapecoense e Fluminense pode até ser um pouco melhor. Se fosse para escolher um dos 2 para assistir... Eu assistiria. Mas o Bahia tá bem, rapaz. O Bahia tá... mas o Vasco tá tão ruim que é pior adversário. Nossa Senhora. Complica ali. Nossa, esse time muito ruim, pior adversário, né? O Vasco tá assim... Eu acho que o Vasco não escapa do 4º rebaixamento aí, não, viu? Eu acho que em 10 anos, 4 rebaixamentos, né? Do jeito que tá indo, é um provável candidato, né? E o Anderson Moreira tentou no início, ele deu um jeito no Bahia e tal, chegou lá com empolgação, mas também é um time que vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce.
Não sei, eu não sei muito o que esperar desse jogo aí, não. Sei Se você fosse torcedor do América, você torceria para quem nesses 2 jogos aí? Dois Vasco, empates, Bahia? né? 2 empates, né? 2 empates são melhores para o América. Então tá certo. Depois do intervalo, vamos saber como estão os times mineiros para a 26ª rodada do Brasileirão. Eu falo para você. Até já. Forró, sertanejo. A briga vai ser boa no Jogo do Banquinho. Neste sábado, 2h15 da tarde, no programa Raul Gil. Quando um gestor assume uma empresa, ele não fica só reclamando. Ele reúne pessoas competentes e faz um plano. No governo é a mesma coisa. Independente da situação, é preciso trabalhar. Eu fiz isso em 2003, quando assumi o planejamento de Minas. Reuni minha equipe e tiramos o estado da crise. E é o que eu vou fazer agora. O plano eu já tenho. Vou montar uma equipe técnica e vamos vencer a crise de novo. Anastasia é Anastasia, o gestor de verdade. Essa é a hora. Agora é meu. Agora é Tenta. Ligue para 4003-4040 e aproveite essa grande oportunidade de realizar o sonho da casa própria. E você ainda tem entrada a partir de R$ 29,00 e sua renda pode ser a partir de R$ 1.300. Ligue 4003-4040. Aproveite os super lançamentos em BH e região. 4003-4040. Ligue e agende uma visita. Agora é meu. Agora é Tenta. Feirão de Veículos do Expo Minas. Vagas para mais de 2.000 veículos. Praça de alimentação, food trucks, espaço kids. Sempre aos domingos, de 6 às 13 horas. Venha vender ou comprar seu carro. Feirão de Veículos do Expo Minas. O maior feirão de veículos da Grande BH. Chegou o mês do aniversário premiado Super Varejista. E nesses 7 anos, você tem vários motivos para comemorar. A cada R$ 70 em compras, você ganha um cupom e concorre a prêmios sensacionais. São 2 carros, 5 motos e 70 bicicletas. Arroz Camal 5 quilos, 10,99. Contra filé plena, 20,90 o quilo. Paleta suína, 8,99 o quilo. Ovos brancos com 30 unidades, 6,99. Tá esperando o quê? Vem correndo pra cá. Aniversário premiado Super Varejista. A estrela dos preços baixos. Rodrigo Pacheco, o senador do Anastasia. Para representar o Estado, você bem sabe que tem que conhecer muito bem esse Estado. Temos aqui uma candidata em Minas ao Senado, uma pessoa que não mora em Minas, quando foi presidente da República, nada fez pelo Estado, e Rodrigo Pacheco deve ser eleito. Peço muito o seu voto e tenho certeza, Rodrigo, que você fará um belo trabalho. E nós vamos ganhar essas eleições juntos para reconstruir Minas Gerais. Rodrigo Pacheco é 250. Pois é, estamos de volta no nosso Twitter aqui, ó, BA maiúsculo, Alterosa minúsculo. Você participa com a gente aí, pode mandar a sua participação, como fez o Rui Maia aqui, que não concorda. O Rui diz o seguinte: pelo amor de Deus, falar que o Cruzeiro foi muito prejudicado no Brasileirão, para ele é demais. Olha, falei que foi muito, eu acho que foi prejudicado. Não, que o Cruzeiro, gente, tem algumas coisas que extrapolam um pouco a questão de opinião. O Cruzeiro teve fato. Nos últimos, sei lá, eu não me lembro de cabeça aqui agora, mas pelo menos... 5 jogos, com certeza, teve 5, 6 gols Foi mal beneficiado em alguns também. Hã? Foi beneficiado em alguns também. Foi também. Agora, você ter 5, 6 gols mal anulados, um gol que foi legítimo, que foi legal, que você poderia vencer esse jogo com esse gol, e você ter um gol mal anulado, ou seja, o cara não estava impedido, o cara não fez falta, a bola entrou e disse que não entrou. Então, isso, assim, não é uma questão de, a gente acha ou deixa de achar. Isso é fato. Depois a gente olha o lance e vê que o Cruzeiro teve 5, 6 gols mal anulados. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa foi o que a gente falou aqui. O time do Cruzeiro também está empurrando o Campeonato Brasileiro no vai da balsa, com a barriga, está empurrando. E os jogadores que tinham que render mais, que se esperava mais deles, não estão rendendo. E lá vai o Coelho, hein? E que missão? Encarar ninguém menos que o líder do campeonato, hein? Dor de cabeça para o chefe. Mais uma vez, Adilson Batista terá que mexer no time. Desde que assumiu o comando, não conseguiu repetir a equipe uma vez sequer. E mudanças são certas. Está sendo interessante e eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer na nossa função. Faz parte do futebol. E nós temos alternativas. Com a expulsão de Luan na derrota contra o Botafogo, Wesley Pacheco, que ainda não entrou como titular, pode ter uma chance.
Aderlan assume a lateral direita no lugar de Norberto machucado. E vai ser preciso melhorar, porque o Coelho tem um tabu pela frente. Nunca venceu o tricolor em São Paulo e o atual líder do campeonato soma 100% de aproveitamento em seus domínios. Pois é, o América nunca venceu em São Paulo, venceu uma vez aqui 1-0 e não conseguir repetir o time em 12 jogos. Até que ponto isso pode complicar a vida do Coelho lá em São Paulo? Acho que complica a vida do Coelho demais em São Paulo, principalmente no campeonato, que a gente precisa de regularidade, né? Você não, tudo bem, você às vezes tem o mesmo time 4, 5 rodadas, vai ter um cartão, uma lesão, ok. Agora, o elenco da América é um elenco limitado. Ele não tem um elenco que ele pode repetir, pode não repetir 12 vezes, 15 vezes e não fazer diferença. Vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença. Agora, o América, a questão é a seguinte também. Quanto mais uma coisa demora para acontecer, mais perto de acontecer ela tá. Você nunca venceu o São Paulo no Morumbi. Quem sabe agora não é a hora? Pois é. Né? E por falar em vencer, o Cruzeiro está com fome de gols e de vitória, como a gente já viu aqui, já comentou. Mas contra o Santos, o time aposta no mistão, ou seria um reservão. Time principal concentrado na Libertadores e Copa do Brasil. A outra turma tem de segurar a barra no Brasileiro. Por isso, o mais provável é que no time titular de amanhã, só Edilson, que está suspenso na Libertadores. A base é a mesma do Clássico. O time que jogou o Clássico mostrou a capacidade que tem. Então é bem provável que a gente repita aí uma grande parte da formação que utilizamos diante do Atlético Mineiro para jogar contra o Santos. O Cruzeiro está a 7 jogos sem derrotas no Brasileiro, mas registrou 6 empates. Com isso, somou apenas 9 pontos em 21 disputados. Para amanhã, jogo em casa, a Raposa tem de correr dobrado. É para reagir, mas reclamando. É bastante desigual para com certos adversários, por exemplo. Nós vamos jogar com o Santos, né? O Santos jogou seu último jogo quando? Teve todo um período de boa preparação, de recuperação dos atletas. Então se estabelece para o jogo, às vezes, uma condição física diferente. É por isso que nós temos que optar por outros jogadores para jogar esse jogo. Porque para eles vai também ter uma condição de uma semana de recuperação, para sua grande maioria, condicionamento físico bom. Então não tem jeito. Pois é, foi tudo pensado nisso aí, né? Agora eu digo para vocês o seguinte, todo time quer participar de várias competições, né? E participando de várias condições, o calendário vai ser atropelado. Seria o caso de limitar, então, a participação em... Quem está na Libertadores participa só disso e disso, quem está naquela... ou não? Para começo de conversa, eu acho que antes dos caras irem para frente da imprensa, da torcida e tal, e descer o pau no calendário e falar que o calendário do Brasil, não sei o quê... Antes disso, vai lá na sala do seu presidente e fala com ele, ô amigão, quando você for assinar lá no início do ano o calendário, né, o arbitral, né, que a gente chama, na CBF, da Copa do Brasil, da Libertadores, não sei o quê, vamos fazer a coisa de uma forma mais racional, sabe? Não adianta os dirigentes do Brasil assinarem, votarem, acharem tudo lindo, maravilhoso e depois jogar pra galera. Igual a gente viu outro dia o presidente do Atlético jogando pra galera em relação ao STJD. E agora o Cruzeiro falando de calendário, não sei o quê. Mas quem que assinou isso? Fomos nós? Quem votou nos caras? Quem mas o calendário ele tá aí, Daniel. O calendário tá aí. Então, mas esse calendário tinha que ser racionalizado. O calendário ele vai existir. Todo mundo tem que disputar, tem que ter Libertadores, tem que ter Copa do Brasil, tem que ter Brasileiro, não tem jeito. Isso aí é fato. Agora, o clube que vai bem no Brasil, ele é penalizado. Você sabe qual que é o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil chama campeonato regional. Você acha que tem que acabar com ele? Tem que acabar com esse negócio. Muita gente fala, mas você vai destruir os times do interior. Meu amigo, o campeonato regional é que destrói o time do interior, porque ele tem 3 meses só. É isso. Ele não consegue patrocínio, ele não consegue montar grupo forte, tem que bater com os grandes, não chega a lugar nenhum quase sempre. E não tem calendário para os caras se fortalecerem, para ter uns patrocínios bacanas, atrativos. Mas quando o Cruzeiro monta um elenco, exemplo do Palmeiras, ou até do próprio Atlético, monta um elenco grande, um elenco qualificado, não é exatamente para encarar esse calendário? Mas, ô Pérez, aí o time não rende, não, aí é outra história. Vou te dar um exemplo lá da Europa. Na Europa, você tem 50 jogos por ano. No 55 no máximo, para quem disputa muita competição. Aqui são 85. Aí você vai ter que montar 3 times. Não, ainda tem que servir a seleção também, porque o Tite vai lá e ainda convoca. E outra, né? Você quer falar sobre o campeonato estadual, por exemplo? Às vezes o pessoal fala assim, mas vocês estão querendo matar o futebol do interior. Gente, peguem os borderôs aí, público e renda, de jogos do interior entre clubes do interior, que não tem um Cruzeiro e Atlético ou até o América envolvidos.
Com raríssimas exceções, vamos colocar o Uberlândia, o pessoal abraçou. A menos que seja o Mamoré e o RT. Ah, e é o clássico aí lota local, o campo, mas lota com 6 mil pessoas também. Agora, se você pegar lá o Guarani de Divinópolis contra, sei lá, o Montes Claros, né, esses times estão disputando o módulo 2, mas pega o Bordeiro, e aí você vai ver quem é que está matando o Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual. Né? Pois é, e o desafio do Galo agora, hein? É dos bons, hein? O time encara o Urubu e esconde as garras. Thiago Largue procura acertar as peças em campo. Ele sabe que é o passo mais importante para um jogo que veio na medida certa para o Atlético. Um clássico nacional contra um adversário direto na luta pelo G4. Galo em sexto, Flamengo em quarto. É motivação para todo mundo. Para quem vai jogar, não vai ou não sabe. Caso de Zé Wellison, que pode entrar no lugar de Adilson. A gente não sabe qual é a equipe ainda que o Thiago está pensando em colocar contra o Flamengo, então a gente vem treinando bem, se dedicando para quem ele optar colocar em campo, a gente poder estar preparado e dar o nosso melhor para estar sempre ajudando a equipe do Atlético. E o melhor é vencer fora de casa e trazer os 3 pontos. Por isso, todo esquema, time, estratégias e tudo mantido a 7 chaves. Aprimorar algumas formações. Ele é o treinador, ele sabe o que está fazendo. Temos um grupo qualificado de jogadores que todos podem ser titular. Claro, em exceção, tem uns que tem uma sequência maior do que o outro. Estamos treinando para quando chegar o jogo de domingo surpreender o Flamengo. É isso que a gente tá em mente. E aí, o Galo iria com esse time aqui, ô Lil? Vitor, Emerson, Léo Silva, Maidana, Fábio Santos, Adilson ou Zé Wellison? Galdesani ou Elias? Casares, Xará, Luan, Tomás Andrade e Ricardo Oliveira. O Largue, a defesa está tranquila ali, né? 2 meios diferentes. Hein? Ele treinou um meio campo com Adilson, Galdesani e Casares. Treinou, se não me engano, com Elias, Zé Wellison e Natan. Natan também. E ele colocou ou o Luan ou o Tomás Andrade, que foi titular do coletivo inteiro. Então, assim, ele fez mistério, ele não quer falar o time que vai jogar, que vai entrar. Eu acho que tem que ser esse time que tem jogado com mais frequência. A gente tem até imagens do treino aí, que agora tudo é fechado, a gente não tem muito acesso, então fica muito no campo da especulação. Isso é ruim para o torcedor, mas para o treinador procede, né? Mais ou menos. Mais ou menos? Pérez, eu acho que às vezes quando o cara esconde o treino é porque está muito ruim também. Não é o caso Atlético. Isso, também não ganha jogo, mas, gente, né, e outra coisa, o departamento de estatística, de não sei o que lá, de números do Flamengo, estuda o Atlético e as outras rodadas todas. Não é só do Flamengo, do Atlético também. Do Atlético estuda o Flamengo, do Grêmio estuda o Inter, todo mundo estuda todo mundo. Hoje, antigamente, década de 80, que você não tinha muito recurso, aí você fechava um treino, meu amigo, acabou, a imprensa não viu ninguém ver. Mudava o time todo e tal, aí tudo bem. Agora aqui não, hoje não tem mais isso não, hoje isso acabou. O Nazareno Soares falando o seguinte aqui, esperar uma vitória do Galo contra o Flamengo com Tomás Andrade e Casares titular é ser otimista ao extremo. Ô, gente, é um negócio complicado. É um negócio complicado e outro dia eu comentei isso, o Casares é alvo de uma divisão muito grande na torcida, né? Muita gente ama, muita gente odeia. Mas o que eu até concordo com essa dicotomia, vamos dizer aí, né? Mas vamos lá, vamos parar para analisar rapidinho aqui. Me cita um jogo grande ou importante que o Casares foi decisivo. Então, pois é. O Casares ele já foi decisivo para o Atlético em vários jogos, mas não grande. Mas ele nunca foi decisivo para o Atlético num campeonato, numa campanha. Quando precisou mesmo. Quando precisou mesmo. Esse é o grande problema. O Ozanata questionou. Desculpa, Daniel, pode falar. Não, é um jogador, eu já falei isso várias vezes, a gente repete a mesma coisa. É um jogador espetacular. É um jogador que tem muita habilidade, tecnicamente ele é ótimo. Sim, só que ele apaga. Tá lá, de repente ele acende, faz uma jogada. Vamos colocar as coisas com relação? Rapidinho. A diferença é o seguinte, entre o cara ser muito habilidoso e um bom profissional, tem um abismo que chama foco, que o Casares não tem. Tá certo. Ozaná, então, falando que o Cruzeiro seria campeão se o VAR funcionasse, o Jade Sherry está falando que os times brasileiros têm que se unir, porque o Grêmio foi campeão no ano passado e acho que o Comebol está prejudicando e por aí vai. Então, obrigado a todos pela participação. Vamos para um rápido intervalo para a gente analisar a escalação de Cruzeiro e América daqui a pouquinho, na volta, aí já. A escalação do América provável, tá aí, ó. João Ricardo, Aderlan, porque o Norberto está suspenso, Messias, o Matheus Ferraz, Carlinhos, Leandro Donizete, aí vai o Davi, Juninho, Gerson Magrão, Rui e Wesley Pacheco. Tudo bem com o time do América. Agora vamos conferir o Cruzeiro, então, provável. O Cruzeiro já complica porque time reserva, né? O Cruzeiro é o Si.
Rafael, Ezequiel, Manuel, Murilo e Marcelo Hermes. Ariel Cabral. Aí tem também o Bruno Silva, o Manquejo e o David. Rafael Sobis e Sassá. É o provável time, não dá nem para analisar, porque tudo é possível. Sassá, Daniel, tem abraço aí para mandar que aí? voltou bem para danar no clássico, inclusive, pode ser que volte. Um abraço para o Everton, grande cruzeirense lá do Barreiro. E torcendo para o América também, o Tuca, grande Tuca, e o Márcio lá do Padre Eustáquio também. Tuca, que gentilmente pediu um abraço para você abrir aqui, viu? Foi gentil. Gentilmente. Então aí, eu ouvi aqui a gentileza dadas as escalações, do Tuca, mandados os devidos abraços. Até sábado que vem com mais um Bola na Área. Segunda-feira tem Alterosa Esporte 15 para o meio-dia. Um abraço para vocês, bom final de semana, bons jogos e até lá.